Quem achou, diz. Quem não achou, fala escola dominical. Eu espero. Glória a Jesus. Sinceridade, né, irmão? Não pode mentir, né? Mas hoje. Mateus capítulo 14, versículo 12 até o versículo 16. Vamos lá. Assim é escrita a palavra do Senhor. Os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvir a pé, quando saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deles vocês algo de comer. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus queridos, esses versículos que nós acabamos de uma história conhecida, todo mundo conhece. No versículo 13, quando Jesus ouviu a notícia de que João tinha falecido, ele tinha sepultado, isso causou um grande impacto em Jesus. E Jesus, devido ao acontecido, e João foi o seu precursor. Esse seu precursor era seu primo. E quando chega essa notícia, Jesus é impactado pela notícia. Jesus mostrou uma sensibilidade para com o sofrimento dos homens. A despeito de ser um homem muito elevado, Jesus jamais assumiu nenhuma atitude severa contra as fraquezas humanas. É óbvio que nessa ocasião, Jesus se fez apenas por seus discípulos, que eram íntimos dele, desejando expressar o peso do seu espírito, sem nenhum outro obstáculo. A ocorrência da morte de João marcou o fim da primeira viagem através do mar da Galileia, o que também demonstra o peso que Jesus sentiu, no que certamente foi acompanhado também pelos seus discípulos, por conta de alguns deles, e haviam sido discípulos também de João, antes de começar a seguir Jesus. Pode-se imaginar que o povo, quando viu-se Jesus se retirando com seus discípulos, entrando no barco, e Jesus se retirou para se isolar. Ele se isolou, ele estava indo para o deserto. E a multidão, vendo aquilo ali, Marcos descreve isso bem cirurgicamente.
Marcos, no Evangelho de Marcos, Marcos diz que, vindo repousar um pouco, parte daquele lugar. Qual lugar que Jesus estava indo? Deserto. O povo o seguiu a pé. Lucas 9:10 destaca esse lugar, Betsaida. A distância percorrida por esse povo que foi atrás de Jesus, que seguiu Jesus a pé, entre 8 e 12 quilômetros. A multidão foi atrás de Jesus. O versículo 13 destaca também a seguinte frase: sabendo as multidões. Esse sabendo as multidões é a passagem de João 6:1, que mostra que Jesus estava em um barco, tendo atravessado o mar da Galileia, ao passo que o povo foi a se encontrar com ele. O segredo, sabendo a multidão, quando Jesus desce do barco, o povo já estava esperando Jesus. A multidão estava esperando Jesus. Isso fala de fome, de sede, de esperança. A multidão aqui representa o mundo. O mundo está cada dia mais indo de passo largo para o inferno, mas as suas almas estão sedentas, estão famintas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o amor de Deus. A multidão estão famintas por algo sobrenatural da parte de Jesus. Essa mesma atitude que a multidão teve de ir a pé e atrás de Jesus, a pé, de ter sede, de estar do lado dele. Isso é relatado nos versículos quando Jesus desce, usa a expressão, Jesus se compadeceu-se. E se compadecer chama de íntima compaixão, que mexeu com as entranhas de Jesus. No original fala, mexeu com o intestino dele. A emoção foi tanta de Jesus, nós vemos aquela multidão. E essa multidão, todos o senhor sabe, só homem era 5.000, fora crianças e mulheres. E Jesus se compadece dessa multidão, porque todos que vai a ele, ele de maneira nenhuma lança fora. Por isso que o versículo usa essa expressão tão forte, e compadeceu-se. Ele teve paixão para aquele povo, e tanto que ele cura os enfermos, faz um milagre. E hoje, nós como povo da igreja, agentes missionários de Deus aqui na terra, noiva lavada e remida pelo teu sangue, boca de Deus nesse mundo. O mundo olha para mim, para você, olha para a igreja, está gritando: temos sede, temos fome, estamos morrendo. E o Espírito Santo está dizendo: aonde está a paixão pelas almas? Aonde está a compaixão por aqueles que estão morrendo, pelos valados, pelos becos? Aonde está a compaixão da minha igreja para aqueles que estão acorrentados pelos vícios? Aonde está a compaixão da minha igreja por aqueles
que quer dar cabo em sua vida. Jesus nos dá uma lição tremenda aqui. Quando ele olha para aquela notícia, quando ele desce do barco e levanta os seus olhos e vê aquela grande multidão cansada, com os olhos fitos nele, esperando uma resposta do mestre, esperando algo, porque ele sabia do mestre e vinha algo, e vinha esperança. Ele sabia que só em Jesus tinha saída. Jesus se compadeceu. Eu e você, um dia também, nós estávamos no meio da multidão. Você hoje é discípulo de Jesus, mas antes de você tornar discípulo de Jesus, você estava no meio da multidão, com a alma sedenta, com a alma seca, com a alma faminta, carecendo das misericórdias de Deus. E Jesus teve compaixão de mim, teve compaixão de nós. Ele se compadeceu da nossa alma, curou as nossas feridas, nos alimentou espiritualmente. Aleluia, 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 aleluia. Jesus se compadeceu da multidão, pastor Beijo. Jesus se compadeceu pelos pecadores. Jesus se compadeceu por aqueles que estavam acorrentados. Oh, meu Deus, sem esperança. E o que me assusta, quando o versículo expressa, a frase expressa, compadeceu. Jesus teve compaixão, Jesus teve amor. Jesus se comoveu com aquele povo. Agora me mostra os discípulos. Me mostra o comportamento dos discípulos aqui. Aqui fala, quem compadeceu foi quem? Jesus. Os discípulos estavam preocupados com outras coisas. O discípulo queria dispersar a multidão. O discípulo quer tanto que ele chega perto do mestre e fala assim: mestre, já é tarde. Tem que mandar esse povo, ó. Os discípulos. Ó os discípulos. Mestre, manda esse povo embora. Manda o povo embora. Jesus vira para eles e diz: dai-vos de comer. Porque de maneira nenhuma lançaria ninguém fora. Dai-vos de comer. E nós, como os discípulos, muitas vezes não tem para dar. Estamos preocupados com tantos afazeres, com tanta vaidade, que o mestre olha para nós e fala assim: Gesiel, dai-vos de comer. Eu não tenho tempo, mestre. Eu não tenho condições, eu não posso. E a multidão está indo. E a minha e as nossas atitudes perante essa atitude do mestre de compaixão é: mestre, manda o povo embora. O povo não quer nada. O povo só quer o Senhor para milagre. O povo só quer o Senhor para a bênção. Mas o povo quer nada com o Senhor. Manda esse povo embora. O povo pula carnaval, depois vem para cá pedir nossa oração. O povo bebe, fuma, depois vem cá pedir socorro. Não, mestre, manda esse povo embora. Esse povo não quer nada com o Senhor, não. Mas Jesus teve compaixão. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
Jesus disse: aprendei-vos de mim, eu sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com o Mestre, nós temos que aprender com Jesus. Amar mais o próximo, amar, ter paixão pelas almas, se compadecer pelas almas, pagar um preço pelas almas que estão indo embora, abraçar o pecador, amar o pecador, porque Jesus nos ensinou isso. Aleluia. No versículo 15, o versículo diz assim: chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é passada. Despede as multidões, para que vão às aldeias e compre o que comer. Aqui nesse versículo, eu destaco 3 frases importantes. No versículo 15, a primeira frase: ao cair da tarde. Porque na versão NVI, essa que eu estou usando, está escrito: ao cair da tarde. Escute. A expressão ao cair da tarde, no grego, é opsias, que significa tarde, ou entardecer, ou anoitecer. No contexto judaico, o termo geralmente se refere o período entre as 15 horas e as 18 horas, onde acontece o pôr do sol. E esse período é chamado segundo período da tarde. Segundo período da tarde. Na cultura judaica, o dia era dividido de forma diferentemente do nosso tempo. E é assim até hoje. O pôr do sol marcava o início do novo dia. O pôr do sol marcava o início do novo dia. Porque o dia começa a que hora? Meia. Então, para os judeus, o pôr do sol marca o início do novo dia. O primeiro período da tarde é chamado de Mirá Gedolá. Começava por volta de 12:30 e ia até as 15 horas. Onde é oferecido o sacrifício e a oração de Mirá Gedolá. Primeiro período da tarde. Vai escutando para vocês entenderem. O segundo período da tarde é Mirá Ketanar, ou opsia no grego, entre as 15 horas até as 18 horas, aonde acontecia o pôr do sol. Quando Mateus usa essa expressão no grego, opsias, ele provavelmente está se referindo à segunda parte da tarde, já próximo do pôr do sol. Esse detalhe é importante porque os discípulos estavam preocupados com a necessidade de comida antes do início da noite, quando para aquele povo encontrar provisões, que era comida, para os discípulos era impossível. Por quê? Quando os discípulos chegaram perto de Jesus, disse assim: Senhor, despede. A hora já é avançada. Porque eles estavam no segundo período, entre as 15 horas e as 18 horas. O segundo período da tarde
perto da primeira vigília da noite, que começava quando o pôr do sol, o anoitecer, o judeu dava início à oração da noite, chamada de Arvrit. E é o momento que eles buscavam pela presença de Deus, para que Deus iluminasse eles na escuridão da vida. E confiando no Senhor, mesmo sem ver claramente o caminho. A oração da noite. Isso aqui, o segundo período já tinha ido. E nesse segundo período, o vigia da torre, começava a anunciar para aqueles que estavam por lá de fora da cidade. Ele começava a gritar, a anunciar: entrem, entrem, porque as portas vão se fechar. E quem não entrasse, ficava por lá de fora. E quem ficasse por lá de fora, ficava à mercê de quem? Dos salteadores. Os perigos que ocorriam, principalmente no deserto. Principalmente no deserto. Esse segundo período, quando vigia grita, esse vigia representa, você sabe quem? O Espírito Santo. Vocês não entenderam? Esse vigia que aqui grita para os povos entrar, que as portas vai fechar, espiritualmente representa o Espírito Santo, dizendo à igreja: quem tem ouvido, ouça, o noivo vem aí. Trazendo isso que para o lado do simbolismo da porta, que se fecha no pôr do sol. Isso significa que a porta da salvação está se fechando. Esse segundo período da tarde, que é anunciado no versículo 15, que fala que a hora já é avançada, que é o segundo período da tarde, representa o último período da igreja aqui na terra. A hora já é avançada. Trazendo isso dentro da cultura judaica, para a gente entender melhor essa passagem, significa o último período da igreja aqui na terra, os últimos instantes da igreja aqui na terra. E o vigia, que é o Espírito Santo, está dizendo: entrem, entre, que a porta está se fechando. Essa expressão entrem, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você que é a igreja, porque infelizmente muitos hoje dentro da igreja, o Espírito Santo está despertando, porque eles vão ficar de fora. Eles não estão querendo entrar pela porta. E o entrar pela porta, que essa expressão entrar pela porta, é entrar pelo caminho. E quem é o caminho? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A expressão do Espírito Santo para a igreja: entre pela porta, entre pelo caminho. Porque muitos que estão dentro da igreja, muitos que carregam a Bíblia, muitos que estão cantando, muitos que estão pregando, estão fora desse caminho. E o Espírito Santo está clamando: entre. A porta está fechando. A porta da salvação está se fechando. Já é a última hora da igreja aqui na terra. Não há tempo de mais a gente brincar de ser crente. Não há tempo mais de brincar de disputa, de vaidade.
Não há tempo mais de viver na falsidade. Não dá mais tempo. Porque nós estamos no segundo período da tarde. A porta da salvação vai se fechar. A expressão entrem indica uma ação de seguir ou adotar o caminho que leva à salvação. O Espírito Santo está falando nas igrejas, não é só aqui. O Espírito Santo está usando os seus para avisar a igreja. O noivo vem aí. Entre pelo caminho. Entre pelo caminho. Porque a porta da salvação vai se fechar. A porta da salvação vai se fechar. Em segundo lugar, a segunda frase que eu destaco, que está no versículo 15, o lugar é deserto. O discípulo fala, o lugar é deserto. O lugar é deserto. Lugar solitário, lugar seco, lugar sem possibilidade de sobrevivência, lugar sem recursos, sem esperança. E esse deserto, trazendo para a nossa vida hoje, representa o quê? O mundo. O mundo é um deserto, porque eles não têm Jesus, está sem Jesus, está sem esperança. O espírito do homem está seco. O homem busca prazeres no dinheiro, na fama, nos patrimônios, nas amizades, mas quando deita a sua cabeça no travesseiro, continua no deserto. O seu espírito continua seco. Por isso que Jesus se compadeceu intimamente daquela multidão. Porque Jesus viu o espírito daquele povo, estava faminto, estava seco. Trazendo para o lado espiritual, dentro desse contexto, dentro do nosso contexto atual, a expressão, o lugar é um deserto, reflete o espírito do homem nos dias atuais. O seu espírito não tem mais vontade de adorar Deus, não tem mais vontade de servir a Deus, não tem mais vontade de estar na presença de Deus. O homem está sem esperança, o homem está vazio, o homem já não quer mais acreditar na volta de Cristo. Ele quer ir em qualquer lugar, menos a igreja. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Vamos viajar? Vamos. Vamos para o casamento? Vamos. Vamos orar? Depois. Vamos para a igreja? Depois. Vamos servir a Deus? Depois. O espírito do homem está seco, está morto, não tem mais vontade de estar na presença do Pai, não tem mais vontade de servir a Deus. E é notório esse deserto no nosso meio. De que forma? O desânimo espiritual. Quanto o desânimo espiritual está tomando conta das nossas vidas, da juventude, ciclo de oração, dos adolescentes, das crianças. Todo dia chega um perto de mim e fala assim, está difícil. Está difícil eu ir para a igreja. Está difícil eu servir a Deus. Eu não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia. E assim todo dia chega um e fala isso comigo, pedindo socorro. Porque teu espírito está seco, está no deserto. E precisa que a gente leve o alimento para essa alma, volta a viver novamente.
que muitos acabam de matar. Por que você não foi na igreja? Por que você não ora? Você é um sem vergonha, safado, desviado. Tudo que o diabo quer. Que a gente, como pastores, acabe de matar as ovelhas. As nossas ovelhas, você olha para o pasto, o rebanho está desanimado. E as ovelhas vêm aonde? Vai no pastor. Cabisbaixa, triste, desanimada. O pastor chega, põe um pé na cabeça dela. Você não é crente não? Ordinário. Você vai para o inferno. E excomunga a pessoa. Mas Jesus teve íntima compaixão. Nós devemos olhar para essas pessoas com compaixão. Nós devemos olhar para aquela pessoa que está desanimada, está fraca, ou aquelas que já caíram, e abraçar, amá-las. Pedir para que Jesus volte a viver o seu espírito novamente. Que ela venha ter vontade de servir a Deus, vontade de adorar a Deus, vontade de estar na presença de Deus. Porque muitos estão dentro da igreja por estar, irmãos. Muitos estão dentro da igreja, mas estão vivendo um deserto na sua vida espiritual. Muitos estão dentro da igreja, mas estão sendo forçados. Só a capa, pastor Josué. Só aparência, mas seu coração já está longe. Seu coração está seco. Seu coração está vazio. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ajudar. Essa alma está no deserto, ela precisa de vida, e a vida quem dá é Jesus. A esperança vem dele, mas nós somos discípulos de Jesus, nós temos que cuidar desse povo. Jesus está dizendo para mim e para você: dai-vos de comer. Muitos estão dando pedra, né? Chicote. Muitos estão expulsando, mas Jesus nos ensina diferente: dai-vos de comer. Porque a alma do homem está sedenta. A alma do homem está gritando socorro. A alma do homem está buscando esperança. Cabe a mim e a você dar o alimento que é a palavra de Deus, zelar por essa vida, amar essa vida. Em terceiro lugar, para encerrar, a terceira frase que eu vejo no versículo 15, com os discípulos disse: a hora já é adiantada. A hora já é adiantada. Primeiro, a hora regular para comer já tinha se passado. Aquela multidão não tinha onde buscar alimento, porque estava no segundo período, já estava encerrando o segundo período, então todos os comércios já tinham se fechado. Segundo, o período iluminado do dia já estava prestes a terminar. O terceiro, o tempo para ensinar e curar já estava se passando. Sabe o que eu lembro disso aqui? Buscai o Senhor enquanto é tempo. Isso mostra a dificuldade que estamos enfrentando para achar homens e mulheres para fazer a obra de Deus. A hora já é adiantada, a porta da salvação já está se fechando e ninguém quer fazer nada. Há um desânimo total, começando pelo ministério, começando por nós obreiros. A hora já é avançada, há um cansaço espiritual, há um desânimo espiritual. A multidão, o mundo está olhando, esperando nós levar alimento. E nós, principalmente como os obreiros, não queremos ir não.
Nós queremos pensar no nosso conforto, na nossa vaidade, na nossa família, mas nós não queremos ir mais não, porque a hora já é avançada. Se você chega no fulano, Beltrano, Cicrano, estou precisando de ti. Vamos fazer a obra de Deus? Vamos ali. Ah, não posso não. Ah, hoje não posso. Ah, não posso não. Nunca pode. A hora avançada, pastor José, mostra os dias difíceis. E os dias estão difíceis. Cada dia que passa, porque a hora já é avançada. A porta da salvação está fechando. Por isso que nós encontramos dificuldade hoje. Encontrar homens e mulheres que estejam dispostos a sair dentro dessas quatro paredes e pregar o Evangelho. Nós tivemos uma experiência linda. Essa semana, foi sexta-feira, na escola. A gente foi lá levar o alimento para os alunos, para os professores, diretores e os colaboradores. Irmã Cláudia, escute. A gente foi lá para fazer uma palestra, um trabalho rápido. A gente saiu lá 4 horas da tarde, não foi, Júlio? A gente entrou 1 hora da tarde, saiu lá 4 horas. Professoras, diretores, cozinheiras, lágrimas descendo nos seus rostos. Aleluia. Porque alguém levou o alimento. Alguém levou o alimento para eles. Alguém levou o alimento para a multidão. A gente tinha que segurar as lágrimas, porque a gente tinha que continuar a fazer o trabalho, de pregar a palavra, oração. Mas muitas vezes a gente não continha as lágrimas também. As professoras tentando disfarçar para os alunos ver elas chorar, mas elas não continham. De ouvir a palavra, ver a essência do amor de Deus, isso mexia na alma delas. E elas começavam a chorar, começavam a olhar para cima, começavam a enxugar o olho, mas não tinha como conter, porque é o amor de Deus. E o amor de Deus é contagiante, é a graça. Aleluia. As crianças, tudo correndo, nos abraçando. Gabriel esteve lá com nós também, não, Gabriel? Bruno, eles tiveram essa experiência. As crianças vindo do nosso lado e abraçando forte, elas abraçavam e não deixavam nós. O mundo está sedento. O mundo está gritando socorro. E Jesus está dizendo para mim, para você, a hora já é avançada. A porta da salvação está fechando. Eu estou voltando. Dá-lhes de comer. Aleluia. E para terminar essa mensagem, o relato da multiplicação dos pães nos ensina que a hora já estava avançada. E isso nos lembra que estamos nos últimos momentos antes do retorno de Cristo, antes do arrebatamento. O mundo cada dia se passa, se perde. Cada dia passa, o homem se contamina mais com o pecado. Cada dia que passa, o homem zomba das coisas de Deus. Cada dia que passa mais, o ódio toma conta. E escute isso, que eu já estou terminando. E nós, como igreja, em vez de nós levar o alimento, nós estamos guardando o alimento e se misturando com a multidão. Indo para as ruas de escola de samba, dançando com eles, participando da mesa deles, se compactuando com eles. O Espírito Santo está gemendo. O Espírito Santo está dizendo: não faça isso. A hora já é avançada.
Já é a última hora. Entra pela porta da salvação. Entra pelo caminho. Anunciai o Evangelho, porque já é o último instante da igreja na terra. Os próprios cientistas afirmaram isso, que é a última volta dos ponteiros. Cientistas falaram isso. E a igreja nessa última hora está dormindo. A igreja está dormindo na hora errada. É hora de acordarmos e levantar e batalhar contra a força do mal, pregando o Evangelho, orando para aqueles que estão lá no lamaçal do pecado, pagando o preço, anunciando as boas novas, porque o noivo vem aí. O arrebatamento vai acontecer. E pasmem, muitos dentro da nossa igreja não acreditam na certeza da salvação. Essa semana eu tive uma conversa com um moço, e quando eu usei a expressão, eu tenho a certeza da salvação, eu falei assim, você não pode falar isso. Eu falei assim, eu posso. Em Cristo eu posso falar, porque em Cristo não há nenhuma condenação. Se eu não tenho nenhuma condenação, então eu tenho certeza da minha salvação, porque em Cristo eu sou salvo. Olhe como está a situação da igreja na última hora. Não tem mais certeza da salvação. Vocês querem um exemplo disso? Para mim terminar? Ninguém me responde, só responde para você mesmo. Você que está aqui hoje, você que está me ouvindo, você que prestou atenção na mensagem. Eu estou em jejum, eu me consagrei. Tudo que eu falei foi debaixo da autoridade do Espírito Santo. Eu não preciso de eloquência, eu preciso de transmitir a palavra. Quem faz a obra é a palavra. Quem te convence é o Espírito Santo. Mas a pergunta que eu vou te fazer aqui agora, responde para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar agora, você sobe. Se Jesus te chamar hoje, você está salvo. Já é a última hora. Como está a sua vida perante a Deus? Você vai tomar ceia daqui a pouco. Se depois dessa ceia Deus recolher seu fogo de vida, você vai. Você está salvo. Responde para você mesmo. Faz uma reflexão agora e olha para dentro de você. Porque o versículo que nós vamos ler daqui a pouco fala: examina o homem a si mesmo. Não é para a gente julgar ninguém. Não é para a gente julgar ninguém. Quem julga é Deus. Mas é para cada um fazer uma autoanálise e dizer: se Jesus me chamar agora, se Jesus me chamar agora, se o arrebatamento acontecer agora, será que eu vou subir? Eu tenho certeza. Em Cristo eu tenho certeza. Aleluia. Eu tenho certeza. Se Ele me chamar, eu estou pronto. Alguns anos atrás eu não estava, mas hoje eu estou. Hoje, se Ele me chamar, eu disse: eis-me aqui, Senhor. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Xará, Massuri, canta lá, Massurianas. O Espírito está dizendo à igreja: o noivo vem, a porta da salvação está se fechando. Entrem pela porta. Massuri, canta lá, Massurianda lá. E te canta lá, Massuri, canta lá, Massuriandas. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo que Ele está de gemendo.
Muitos que estão aqui dentro, o Espírito Santo está gemendo na sua vida. Ele está triste com a sua postura perante a Deus. E Ele está dizendo para você: entre pela porta, conserta a tua vida, valoriza a tua salvação. O noivo está chegando. A hora já é avançada. Apocalipse 3:11. Ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O nosso mestre, o nosso noivo está chegando. Aleluia. Eu convido você a ficar de pé. Aleluia, aleluia. A hora já é avançada. O noivo já está chegando. O vigia da torre está gritando: ei!